Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quem está com frio, diga aleluia. É bom negócio, né? Para quem vem do Rio Grande do Sul, ele vai sentir frio aqui. Não quer dizer que o negócio é complicado. Mas Jesus é bom. Com frio, com calor, glória a Jesus. Isaías capítulo 54, versículo de número 2. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos ler esse texto sagrado. Livro do profeta Isaías, capítulo 54, verso 2, é um texto deveras conhecido dos leitores da Bíblia. Abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Pela tecnologia estão ligando também, então liga ou abra. Amplie o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas portas e fixa bem as tuas estacas. Diga comigo, e fixa bem as tuas estacas. Amém. Muito obrigado por poder tomar o vosso assento. Quero louvar a Deus pela noite deste dia, uma noite tão abençoada, de estar mais uma vez no Congresso de Senipa, juntamente com o pastor Júlio e toda a equipe desse grande projeto missionário. Muito obrigado pelo convite, pastor Júlio, por poder estar cooperando aqui com os irmãos, sem demagogia e sem nenhuma apologia, não tenho necessidade, mas quero louvar a Deus por este grande projeto. É um dos trabalhos que tem sido referência no Brasil. Nós temos andado de norte a sul, de leste a oeste, percorrido também algumas nações e temos as informações do projeto que Deus tem levantado aqui. E alguém já falou aqui esta noite, Deus usa coisas pequenas, simples, para fazer grandes obras. Que Deus continue abençoando esta querida igreja, esta querida organização missionária e esta cidade. Esteja ela debaixo da mão do Todo-Poderoso, guardada e abençoada por Deus. Prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Rever alguns irmãos, amigos, rever o pastor Jeremias, Deus abençoe a sua vida e o seu trabalho, que também é uma das autoridades religiosas da nossa igreja no Brasil. Saudar a todas as autoridades que aqui estão. Deus abençoe a todos os senhores, deputados, prefeitos, vereadores, que ao Senhor Jesus vocês possam estar sempre servindo e sendo instrumento das mãos dele para abençoar a nossa nação. Meus irmãos, eu não quero tomar muito tempo devido ao frio, que daqui a pouco vai ter alguém aí duro, congelado, mas nós vamos meditar um pouquinho na palavra. Eu quero rapidamente meditar com os irmãos sobre esse texto que nós lemos, mais um versículo que fala: firma bem as suas estacas, seguindo a linha do tema que está dizendo, fortalecendo as bases e despertando o ardor missionário. Nós todos sabemos que todo trabalho missionário ele tem uma base. E o que é a base missionária? A base missionária é de onde se ora, onde se intercede, onde se clama, se busca a presença do Senhor para a realização desses projetos e destas tarefas. A base missionária é de onde se separa e saem os missionários para o campo. E neste exemplo nós temos a igreja de Antioquia, Atos capítulo 13, quando a Bíblia fala que quando eles oraram, jejuaram, o Senhor falou dizendo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ali são separados os missionários. É na base, é na igreja. E o que é uma base? É de onde são feitos os projetos missionários, são projetados, é de onde Deus levanta homens com visão, que enxerguem longe, que veem as coisas para serem realizadas. A base missionária é de onde se mobilizam os parceiros, os recursos, enfim, aquilo que está sendo feito aqui essa noite para o envio desses recursos até o campo missionário. É de onde se faz a divulgação
dos projetos, de onde se fala dos projetos, de onde se apresentam esses projetos. É na base aonde se faz a preparação do missionário para ele ir ao campo, porque todo missionário deve ir ao campo bem preparado, bem treinado. É de onde se traz também as informações dos desafios missionários. Na base missionária, onde são apresentados esses desafios, para que aqueles que estão na base se envolvam e se comprometam com a obra do Senhor. E os desafios são gigantescos no mundo, os desafios são assustadores no mundo. Quando Jesus nos deu aquela ordem dizendo: ide e ensinai todas as nações. Quando ele fala de nação aqui, ele está falando de etnias, que a palavra nação aqui é etnos. Ele não está falando das mais de 200 nações que a ONU organizou, porque uma nação, o que é? É um território geograficamente dividido e politicamente organizado. Não é dessas nações que Jesus está falando, porque então seria apenas 210, 240, não me lembro agora, que a ONU determina como nação. Mas Jesus não está falando dessas nações, de território politicamente geograficamente dividido e politicamente organizado. Jesus está falando de raça, de povos. Aí não são 200 de alguma coisa, mas são 16.810 povos na terra a serem alcançados pelo Evangelho. A tarefa é muito grande, a tarefa é enorme. A África espera missionários, a Europa espera, a Ásia espera, a América do Norte espera, a América Latina espera. E a base precisa ser fortalecida para que possamos ir a estas nações, ir a estes povos, elevar esta mensagem. E há uma urgência do Espírito Santo na preparação de homens e mulheres que vão às missões, que vão aos campos. Há uma pressa. E quando a Bíblia está dizendo lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, apartai-me a Barnabé e a Saulo, esta palavra apartai-me, quando você vai observar o seu significado, ela traz uma urgência, ela tem o significado de agora, imediatamente, neste momento, apartem-me, enviem, mandem eles para a obra. Eu gosto da palavra de Jesus também, quando ele disse: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Não estarão brancas, não vão ficar brancas, já estão brancas para a ceifa. Isto fala de urgência, isto fala de rapidez. Deus tem pressa na sua obra, Deus tem pressa na evangelização mundial, e a obra de Deus tem que ser feita agora, já. Jesus está dizendo: os campos já estão brancos para a ceifa. Várias passagens na Bíblia, parece que com Jesus tudo era já, e agora, e é nesse exato momento, e logo, e de repente, imediatamente, tem que ser feito, tem que ser realizado. Eu vim aqui esta noite dizer para você: não faça amanhã, faça já, faça agora, faça aqui nesta noite, realize alguma coisa para a glória do nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. É já, a obra de Deus tem pressa, a obra de Deus tem que ser realizada o mais rápido possível, mas a base precisa estar fortalecida. Agora, para fortalecer esta base, existem muitos desafios, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. São os desafios que precisam ser vencidos para o fortalecimento desta base, para firmar bem as estacas, para estar bem sólida e erguer o edifício, erguer os projetos e avançar. Quais são esses desafios? Eu quero enumerar alguns aqui rapidamente para os irmãos, junto conosco orarmos no final dessa reunião e vencermos estes desafios para fortalecimento da base missionária no Brasil. A igreja brasileira precisa entender isto, que é hora de avançar. Primeiro desafio que eu quero colocar para os irmãos esta noite no fortalecimento da base é o desafio de encontrar vocacionados e chamados para esta grande obra. Nós estamos vivendo uma crise muito grande de homens e mulheres que se disponham, que queiram realmente se entregar. É a falta de compreensão muitas vezes da própria chamada.
sabendo que todos nós somos chamados para a realização de um trabalho, de uma obra. E muitas vezes alguns que têm dificuldade na compreensão desse chamado. Todos nós somos chamados para servir, da criança ao mais velho. Todos nós temos uma missão, todos nós temos um trabalho para realizar. E esse trabalho é missionário. Ninguém pode dizer que não é missionário. Todos somos missionários. Todos somos pregadores, todos somos evangelizadores. Eu gostei do deputado quando ele disse aqui que ele é um missionário parlamentar. Isso é uma realidade, irmãos. Todo cristão genuinamente nascido de novo é um missionário, é um mensageiro. Ah, pastor, mas eu sou professor. Não, você não é professor, você é um missionário disfarçado de professor. Mas eu sou um advogado? Não, você não é um advogado, você é um missionário disfarçado de advogado. Você tem uma chamada, você tem uma vocação. Deus tem um projeto, Deus tem uma obra para realizar na sua vida, através da sua vida. Ele não te salvou só para você ficar aí sentado, olhando, observando e aplaudindo. Não, Ele te chamou com uma vocação, Ele te chamou com um propósito. Eu sempre digo que Deus não nos chamou, irmãos, Deus não nos deixou aqui até agora só para comer churrasco e dormir. Não, nós estamos aqui porque Ele tem um propósito conosco. Nós estamos aqui porque Ele tem uma obra para realizar através da nossa vida. E somos todos vocacionados para servir, anunciar o Evangelho. Não podemos confundir, irmãos, isto, ou pensar que isso é apenas um título ou uma posição. Não, isso é para o pastor, isso é para o missionário, isso é para quem foi consagrado. Não, isso aqui é uma obra para quem foi nascido de novo, para quem Jesus transformou, para quem Jesus salvou. Um crente genuinamente nascido de novo não consegue ficar quieto. Um cristão genuinamente nascido de novo não consegue ficar calado. Onde ele vai, onde ele passa, ele propaga as boas novas do Evangelho. Ele anuncia, ele fala do amor de Cristo. E parece que o brasileiro tem algo especial. Eu não sei se você já notou, mas a maneira, eu gosto às vezes da maneira agressiva do cristão brasileiro evangelizar. Ele vai, ele fala, ele tem coragem, ele abre a boca, entendeu? Ele não quer nem saber. Ele chega nos lugares, ele vai falando. É uma graça especial que Deus deu para a gente. Você já notou isso? O camarada chega na parada do ônibus, está ali todo mundo se abanando, um calor terrível. As pessoas começam a reclamar do calor, ele chega e já vai dizendo: está quente mesmo, está quente mesmo, é pior é o inferno. E ele já começa a falar do amor de Deus, entendeu? Já começa a falar do amor de Cristo. Há uma graça especial sobre as nossas vidas, não é assim? O evangelizador, aquele evangelismo agressivo. Eu estava implantando uma igreja lá no interior do Senegal. Dava 15 quilômetros a pé dentro do deserto e sem recurso, porque o missionário brasileiro tem mais essa graça, essa ousadia. Ele remanga a manga da camisa e vai, sem nem sentar no bolso às vezes. Não é como outros países que são calculistas, recursos todos detalhados, enfim, tem que ter tanto para isso, tanto para aquilo, tanto para aquele outro, e vai calculando. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas o missionário brasileiro, ele dá a cara para bater e vai, não quer nem saber se tem dinheiro ou se não tem. Ele crê que Jesus vai com ele e vai abençoar. E sabe que Deus honra essa gente, irmão? Deus dá graça, Deus honra e Deus dá força. Eu estava implantando essa igreja numa região de animistas, feiticeiros e muçulmanos. Não tinha um cristão ali. E dentro de pouco tempo nós já estávamos com 50 pessoas servindo a Deus. Aleluia. Mas eu não tinha um centavo no bolso. Eu tinha um par de sapato marronzinho, que aquela areia quente salgada, o sapato sorriu, ele abriu assim, ficou sorrindo para mim. Mas era o que eu tinha para caminhar, caminhando 15 quilômetros a pé. Um dia eu estou voltando para casa, um sol quente terrível. Passou por mim um missionário de um país, com uma caminhonete daquelas poderosas. Eu nunca tive carro ali naquela época, naquela região. Eu andava a pé, andava de burro, andava de carroça, andava de transporte público, quando tinha. E eu estou voltando naquele sol quente, com a pastinha na mão, magrinho. Estou voltando para casa, pensando: meu Deus, que luta, que batalha. Daqui a pouco passou um missionário com um caminhonetão 0 km por mim. Fez poeira e me deixou comendo pó.
me deixou comendo pó. Lá na frente ele parou, eu acho que ele ficou com pena de mim, viu que era branco, pico branco ali da região. Ele deu uma ré e voltou e olhou para mim e disse: você é o que? Faz o que? Eu disse: não, sou missionário, estou trabalhando aqui. Começamos a conversar. Depois que o tempo passou, outro dia eu estou voltando, ele passou por mim de novo. Aí eu já tinha informação do trabalho que nós estávamos fazendo. Ele parou, entrou e ele olhou para mim e disse: eu preciso de uma explicação sua. Eu disse: o que foi que eu fiz? Que houve? Que passa? Ele disse: me diga o que é que vocês têm. Eu digo: vocês quem? Vocês brasileiros. Você não é o primeiro que eu encontro por aí. Nós já estamos na região há mais de 10 anos. A gente não conseguiu nada e nós temos todos os recursos necessários. E eu vejo que você está aí sem carro, sem recursos, sem nada. E como é que você já tem 50 pessoas aí servindo a Deus? Ele falou para mim e disse: há uma graça especial de Deus na vida de vocês. Eu digo: o senhor que está falando, a gente está aqui pregando o mesmo evangelho. Disse: não. Ele me disse: não, tem alguma coisa diferente em vocês, porque vocês não têm recurso, e onde vocês colocam a mão parece que a coisa avança e deslancha. Eu quero dar glória a Deus esta noite. Eu quero dar glória a Deus com vocês esta noite. Nós não somos melhores do que ninguém nessa terra, mas Deus olhou para mim, Deus olhou para você, foi com a minha cara, foi com a sua cara e disse: vou dar uma graça especial para eles. E a gente vai sem recursos, sem nada, mas acreditando que o Deus que nos chamou é o Deus que faz milagres sobre todas as necessidades. Aleluia. Glória a Deus. É nesse fortalecimento dessa base que nós precisamos entender isso. Segundo desafio que nós precisamos entender e enfrentar é a falta de ação. Para fortalecer a base, precisamos agir, precisamos correr, precisamos fazer algo. Tem muita gente, irmãos, que sabe o que tem que ser feito e não faz. Sabe o que deve ser realizado e não realiza. É aquele velho ditado: estou deixando como está para ver como é que fica. É hora de pôr a mão no arado. É hora de iniciar. É hora de agir. Deus está procurando homens e mulheres que tenham disponibilidade, que se disponham a dizer: Senhor, eu estou aqui. Que não estejam atrás de garantias palpáveis. Porque hoje o problema maior é esse: é quanto vou ganhar. Vai ter carro, vai ter casa, como é que vai ser em alguns lugares, entendeu? Mas Deus não nos dá garantias palpáveis. O que Ele nos dá é a presença do seu caráter imutável, dizendo: onde você for, eu vou junto com você, suprindo todas as suas necessidades. Onde você for, eu vou junto com você. Pastor, mas e se eu for para missões, eu não vou ter mais sapato novo para pôr nos pés. Se eu for para missões, não vou ter mais um terno novo para me usar. Se eu for para missões, não vou ter carro lá para me andar. Como é que vai ficar esse negócio? Às vezes somos mal informados e pensamos que missionário é coitadinho, é gentinho, é pobrezinho, é miserávelzinho. Não, missionário é embaixador do céu, que Jesus chamou e separou, e onde Ele vai, Ele supre todas as necessidades. Eu não posso vir aqui contar miséria para vocês. Tem prova, tem luta, tem batalha, tem guerra, mas maiores são as vitórias. O Senhor está conosco, Jesus está abrindo portas, vidas estão sendo salvas. Olha a fome, e já comeu cobra, já comeu lagarto, e já não quero saber disso. Eu quero saber que Jesus está sendo anunciado, Jesus está sendo glorificado, o reino de Deus está sendo implantado na terra. Quando nós procuramos pessoas que tenham essas ações, é difícil às vezes. Terceiro, eu já vou encerrar. Desafio para fortalecimento das bases. Primeiro, é difícil você encontrar hoje pessoas que queiram realmente entender a vocação. Depois você não encontra pessoas que realmente querem agir. Terceiro, você tem dificuldades hoje, principalmente na nossa nação, com um falso evangelho ou um evangelho descompromissado que está sendo pregado hoje por aqui.
Para os judeus, o Evangelho tornou-se apenas uma religião. Para os gregos, o Evangelho tornou-se apenas uma ideia. Para os romanos, o Evangelho tornou-se política. E para os latinos, o Evangelho tornou-se business, comércio. E hoje é esse Evangelho que está sendo vivido e está sendo pregado. E hoje é esse Evangelho que é anunciado. Então pregam-se as coisas materiais. Não prega-se mais o morrer por Cristo em Cristo. E não se prega mais o que Paulo disse: aleluia, estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Aleluia. Pessoas que queiram realmente sacrificar-se, entender que realmente somos chamados para realmente pagar o preço pelo Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho do tudo fácil, é o Evangelho que não muda, que não transforma, é o Evangelho que está inchando, e nós estamos confundindo o crescimento com o espaço. O cristianismo não cresce quando um católico se converte. Esse é um dos nossos maiores problemas. Pastor, o senhor quer dizer que o católico vai para o céu? Não, eu estou falando de cristianismo. Porque aí fora, irmão, se você vai pregar nas nações por aí, você acha que eles sabem o que é crente, o que é Assembleia de Deus, o que é isso, o que é aquilo? Eles não sabem nada disso. Eles só vê cristão. Você é o quê? Cristão. E agora no Marrocos, estava voltando, tive que sair. E eu esqueci, porque ela não pode, mas eu preenchi na fichinha, você é missionário. Me deu um branco na cabeça, o guarda olhou para mim, disse: missionário? O que é missionário? Eu disse: missionário, trabalho com igreja. Eu falei para ele. Ele olhou para mim e disse: igreja? O que é igreja? O policial falando comigo. Eu disse: o Papa, Roma, igreja, ok. Vou falar que sou missionário da Assembleia de Deus. Não. Que é isso? Que negócio é esse? Então lá fora eles conhecem cristianismo. Quando um católico veio para a Assembleia de Deus, ele se converteu, a igreja cresceu. O cristianismo cresce quando um budista se converte. O cristianismo cresce quando um muçulmano se converte. O cristianismo cresce quando um espírita se converte. Agora a gente fica envolvido aqui dentro do mundo cristão, e mexendo aqui dentro do mundo cristão, porque uma é de A, outra é de B, outra é de C, outra é de A, de F, de G ou de H. Jesus nos chamou para anunciar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Aleluia. Nós precisamos entender muito bem isso, irmãos. E esse Evangelho precisa ser claro, pregado na sua autenticidade, transformação, libertação, vida nova. Jesus, o centro de tudo, e para Ele a glória, para Ele a honra e para Ele o louvor. Terceiro desafio, ou seja, quarto desafio, o desafio financeiro para o fortalecimento das bases. Desafio financeiro. Oh, como a gente luta com isso. Oh, como é complicado isso. Quem está fazendo sabe quanto é difícil, não é, pastor Júlio? Juntar as moedas para manter as missões. Isso é triste demais. Aí você vê o islamismo que vem não com moeda, mas vem com um banco islâmico financiando a propagação do islamismo. Vem com o dinheiro do petróleo, com todos os recursos necessários. A igreja passa salva juntando moedinhas para poder mandar um missionário. Aí alguém diz: ah, mas nós não temos dinheiro. E muitos usam isso como pretexto. Quando é que foi que Deus nos deixou abandonados sem recursos? Hoje a igreja brasileira está abençoada. Alguém disse outro dia que nós não estamos mais nadando nas bênçãos, nós estamos mergulhando. A gente ouve falar, acho que foi o prefeito que falou de crise. Crise? Onde tem crise? Eu estou procurando ela, não achei ainda. Se alguém achar, me apresente, mas eu não quero que você ache. Porque eu não vi crise. Mas nós não vi crise, não deu certo. Não, nós não sabemos, estamos longe de saber o que é crise. Quem tomou café hoje aqui, diga amém. Amém. Quem almoçou, diga amém. Amém. Quem jantou, vai jantar, diga amém. Amém. Quem tem de morar, diga aleluia. Aleluia.
Onde está a crise? Toma café, almoça, janta, tem que morar, tem que vestir. Levante as duas mãos para o céu da glória a Deus. O problema é que nós nos tornamos consumistas. E quando não conseguimos satisfazer os nossos caprichos, crise. Nós não sabemos o que é crise. E eu quero, em nome de Jesus, declarar que ela não vai bater na tua porta. Porque pão para você comer nunca vai faltar. Roupa para você vestir nunca vai faltar. Casa para você morar nunca vai faltar. Deus vai prover. O que é crise, pastor? Talvez eu tenha uma ideia vaga do que seja crise. Pelo menos eu acho que isso é crise. O que é crise? Crise é você ir no deserto do Saara. Você pegar uma adolescente de 12 anos, enrolar num lençol, e com o pai abrir um buraco no deserto, enterrá-la, e o pai ao lado aos prantos. Eu perguntei para ele: por que foi que morreu a jovem? E ele me disse: pastor, morreu de fome. Em lágrimas soluçando, ele me disse: isso não é o pior, ela já foi. Tem mais 3 filhos em casa, aguardando a morte, e nós não temos de onde tirar. E vão morrer também. Nós não temos ideia que é morrer de fome. E aí a gente vem falar de crise. É pecado isso diante de Deus. E vem falar de crise. Que crise, rapaz? Você não sabe o que é crise? Eu fui levar um missionário nativo para uma aldeia, para o interior, longe, distante. Ele tinha terminado a escola bíblica. Fui levar ele, o Eli Dabu, chama Eli Dabu. Terminou a escola, eu fui pegar ele e digo: irmão Eli, a Igreja Nacional está me mandando para tal lugar. Eu vim aqui para buscar a sua mudança. Você bora lá, pastor, estou pronto. Eu olhei: cadê a mudança? Uma bicicleta e uma sacolinha com 2 mudas de roupa e um tapete para ele dormir. E a esposa junto. Eu disse: mas já mudei, está aqui, pastor? Vamos botar na caminhonete e embora. Botamos na caminhonete e fomos embora. Cheguei lá numa distância longa, uma igrejinha de barro, coberta de palha, uma pecinha para ele dormir dentro, sem nada. Olhei para ele e digo: e aí, como é que você vai sobreviver aqui? Como é que você vai viver aqui? Que negócio é esse? Como é que vai ser aqui? Ele olhou para mim com um sorriso nos lábios e disse: Deus cuidará. Deus cuidará. Eu peguei o carro e voltei chorando no caminho, perguntando: Deus, como vai ser? Ele vai morrer de fome? Como é que vai ser esse negócio? Aí Deus disse para mim, disse, o Senhor falou comigo e disse: vocês são muito exigentes. Vocês são muito exigentes. Eu vou cuidar dele, nada vai faltar para ele. E se for necessário, vamos na povo lá levar comida para ele. O Eli está lá com mais de 400 membros, com um sorriso nos lábios, dizendo: Deus está cuidando de mim. Deus está protegendo, Deus está suprindo todas as necessidades. Eu vou falar de novo: o Senhor vai continuar cuidando de você, da tua casa, da tua família. Você não vai conhecer o que é crise. Aleluia. Mas Deus vai te abençoar para que você entenda que a prioridade é fazer missões e salvar vidas. A prioridade que temos é anunciar o reino de Deus na terra, é falar do amor de Cristo Jesus, deixar de lado esse consumismo e entender que aquilo que Deus nos deu é para abençoar a obra de Deus. Pastor, é errado ser rico? Não é não. Não tenha problema nenhum em ter uma boa casa, ter um bom carro, ter boas roupas, ter boa comida, dar boa escola para os seus filhos. Isso faz parte da bênção do Senhor sobre nós. Mas não te esqueça que a prioridade é o reino de Deus, é a salvação de vidas. E eu sei que Deus vai fazer isso sobre nós. Vivemos esse tempo no Brasil e Deus vai fazer alguma coisa porque Ele espera a igreja brasileira. O Senhor está mexendo os calços. Eu gosto de Deus porque Ele tem controle de tudo. Ele cuida de tudo e eu descanso nele. Quando os homens acham que são os bambambãs e vão fazer o que eles bem entendem, Deus move as pecinhas, muda tudo e o nome dele é glorificado. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Nos próximos dias, meses e anos, vocês verão, nós veremos o Senhor
pegar, ele já pegou, mas ele vai pegar mais ainda, porque esses dias eu estava orando, ele falou comigo, ele vai pegar a nação brasileira e vai fazer isso aqui, ó. É isso aqui que ele vai fazer, porque quem controla é ele. Quem controla é ele. Ele tem o poder e o domínio nas suas mãos. Maravilha, Deus. O sentido de Jesus é quem tem uma voz. Sou o calmo, Deus eterno. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor vai continuar abençoando. Um grande desafio para a igreja brasileira. Um grande desafio para as bases, fortalecimento delas. Aleluia. Como sofrem os povos esperando a mensagem do Evangelho. Quão grande é o desafio. Não tem ninguém fazendo a obra de Deus. Quando você vai por essas regiões de deserto espiritual, nós temos um obreiro na região de norte de Mali, Níger, Mauritânia, Senegal, nos norte, lá em cima na África, nós temos um obreiro para cada 500.000 pessoas. Um para cada 500.000. Um dia eu estava tão orgulhoso, falando para um obreiro nativo: oh, a igreja brasileira cresceu, está extraordinariamente estabelecida, nós somos milhares e milhares de cristãos e crentes, temos convenções com milhares de pastores. Ele me olhando, eu observando, e eu falando. Daqui a pouco ele parou para mim e disse: ah, que interessante, e por que você está sozinho aqui? Vocês são milhões e milhares, e por que você está sozinho aqui? Aí eu fiquei sem resposta. Fiquei calado. Entendeu? Se nós nos despertássemos, o mundo todo já teria sido evangelizado. Se a igreja entendesse isso. Pastor, o que está nos faltando? Nada. Não falta nada. Tem gente, tem recurso e tem poder. Falta só levantar e ir. E dizer: pronto, vamos lá, vamos fazer, vamos realizar. Mas já estamos fazendo, não passa de uma gota de água no meio de um oceano, diante dos grandes desafios. Nós estamos trabalhando, traduzindo a Bíblia para um povo no norte, na cidade de Mopti, Tombuctu, no norte de Mali, chamado Songhai. A Bíblia está sendo traduzida para o idioma Songhai. 15 anos de trabalho, ficou pronto o Novo Testamento. 15 anos. Um casal de missionários trabalhando no meio de 1,5 milhão de Songhais. Um casal. 15 anos traduzindo a Bíblia. Ficou pronto agora. O Novo Testamento foi lançado. Foi lindo demais. Agora já estão no Antigo Testamento. Eu perguntei para eles: quanto tempo no Antigo Testamento? O irmão Matias é Montânia. Disse: mais 15 anos, pastor. É rapidinho, vai estar pronto. Era 30 anos para traduzir a Bíblia. Um milhão, só mais de 4.000 esperando. Será que tem alguma coisa para fazer? Quantos aqui oram por missionários tradutores de Bíblia? Pastor Jeremias ora. Glória a Deus por isso. Mas ninguém ora. A gente acha que anjo traduz. Não incentiva jovens a se formarem em letras, a estarem preparados, linguistas, para ir a essas nações, a esses povos, no Nordeste brasileiro, ou seja, no meio dos índios brasileiros, traduzir a Bíblia. Ninguém quer fazer isso, é um, é dois. Quem vai fazer isso? Eles ainda estão escrevendo a caneta, quando tem caneta ou lápis, porque não tem computador para traduzir. Estão escrevendo a caneta ainda na folha, traduzindo a Bíblia em muitos lugares. Porque não tem ninguém lá fazendo isso. Meu Deus, quando eu começo a falar disso, a minha mente fica vagueando. Eu digo: meu Deus, eu vou enlouquecer diante dos desafios. Mas não posso fazer tudo. E a Semipa também não pode fazer tudo. Agora, se nos unirmos, poderemos fazer bastante. Fique de pé agora, por favor. Glória a Deus. Os outros pregadores vão vir aqui, vão pregar. Jesus vai salvar, vai batizar, vai ser uma glória. Mas eu não vim fazer isso aqui hoje não. Eu vim aqui mexer um pouquinho com a sua consciência.
Se estamos fazendo, precisamos dar um passo a mais e fazer um pouco mais. Deus conta com você. Deus precisa de você. Essa grande tarefa da evangelização. E juntos nós vamos avançar. Juntos nós vamos realizar. Eu ainda creio que antes que a trombeta toque, vai acontecer um movimento missionário mundial. Jesus está aparecendo para os muçulmanos em sonho. Porque essa não é a missão. Porque ele não disse, eu vou aparecer para eles em sonho e eles vão se salvar. Ele disse, ide e pregar. E como a gente não está ainda, está aparecendo em sonho. Alguém vai responder por isso algum dia. Recentemente, um dos nossos missionários que estava trabalhando na China há 10 anos, evangelizando os muçulmanos, um rapaz, de madrugada, teve um sonho, e Maomé apareceu para ele, e disse, eu sou Maomé e vou lhe levar ao paraíso. Pegou ele pela mão, saiu andando, eles pararam na beira de um rio, muito largo, o rio. Maomé disse, o paraíso é do outro lado, e eu lhe levo para o paraíso, para o céu. Pegou ele pela mão e começaram a andar sobre as águas daquele rio, os dois caminhando sobre as águas. Maomé disse, o paraíso é logo ali. Quando chegou no meio do rio, Maomé olhou para ele e disse, me perdoe, pensei que eu poderia lhe levar ao paraíso, mas não posso. Um redemoinho deu e afundou Maomé para dentro das águas. E o rapaz ficou sozinho, sem saber o que fazer. Quando ele estava ali desesperado, pensando que também ia afundar naquele sonho, alguém veio andando sobre as águas lá do outro lado. Um ser muito grande, de branco, que ele não viu o rosto, chegou para ele, estendeu a mão e disse, sou Jesus, e me leva ao paraíso. São os desafios que nós precisamos entender, fortalecer, firmar bem para avançar no mundo. Eu quero orar por você esta noite, junto com você. Feche os seus olhos aí e comece a dizer, Senhor, oh Senhor, a missão é árdua. Eu choro, calmo, choro, eu choro. A missão é grande, a missão é vasta, mas nós precisamos firmar bem a nossa base. Querido Espírito Santo, eu quero te pedir, levanta contribuintes, levanta parceiros, coloca pessoas no caminho do pastor Júlio de Semipa, levanta pessoas nas igrejas, levanta homens e mulheres desprendidos que entendam a vocação, levanta pessoas que tenham a visão, que entendam que a vida aqui é passageira e tudo vai ficar aqui, tudo vai acabar aqui, Senhor. Levante nesta última hora, levante nesse último tempo, levante nesse último instante, homens e mulheres que entendam realmente qual é o propósito principal da igreja na terra, para que entendamos e compreendamos enquanto é tempo, enquanto é dia, antes que a noite venha. Ó querido Espírito Santo, que a partir desta noite até o final deste congresso haja um mover espiritual, haja um mover nos corações, haja, Senhor, uma mudança de mente, mudança de atitude, mudança de planos. Levante missionários nesses dias aqui, chamados, vocacionados, inteirados, que amem e não busquem seus próprios interesses, mas o interesse do reino, o interesse da propagação do teu evangelho. Nos ajuda a ir aos 4 cantos da terra, nos ajuda a pregar Jerusalém, Judeia, Samaria, ao mesmo tempo fazer aquilo que tu queres que nós façamos. Porque o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém. Aperta a mão de quem está ao seu lado, diga para ele aí, é a hora de avançar. Glória a Deus. É hora de avançar. Vamos continuar avançando em nome de Jesus. Quem louva a Deus por esta noite, pela vida do pastor Paulo Locatelli, desta mensagem, pode dizer glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor.